Eu sou Bruno Rinaldi, sou professor de Física e estou no Profissões. Ô Bruno, obrigado, cara, por ter recebido a gente aqui. Eu queria te perguntar como e quando você decidiu fazer Física e se já pensava em ser professor ou não, como funcionou isso? Na verdade, quando eu era bem mais novo, eu queria ser piloto, piloto de avião. E como eu tinha um problema de vista, não podia fazer, eu fiquei meio perdido. E aí, quando eu comecei a estudar no ensino médio, resolvi fazer engenharia, que era assim, aquela coisa clássica, né? Ou vai ser engenheiro, advogado ou médico. E aí resolvi fazer engenharia porque eu me dava bem com física, com a parte de exatos, matemática e tal. Só que no final do curso, do ensino médio, eu vi que física era mais a minha área. Principalmente por causa de astrofísica, essa parte de estudo do universo, que eu acho bem bacana, eu queria fazer isso. E aí, quando eu cheguei lá com os 17, 18 anos, eu falei para meus pais que eu não ia fazer engenharia, ia fazer física. Eu até fiz a prova para engenharia também, passei na faculdade de engenharia de física e resolvi fazer física. O que você imagina que em casa não foi muito bom, né? Não foi muito bem aceito. E aí fiquei meio desmotivado com a história de fazer física. E aí, lá na UFRJ, na época, eu resolvi largar física e fui fazer publicidade, que não tinha absolutamente nada a ver, mas na época eu estava trabalhando e comecei a gostar da área de publicidade. Eu trabalhei no Jornal Dia, no Jornal Globo, durante um tempo, nessa área de publicidade, e consegui uma bolsa, fui fazer a SPM, fiquei 2 anos lá, até descobri que eu queria fazer física de novo. E aí, nesse meio tempo, né, esse negócio gasta um pouco de tempo, eu voltei para física e... Você tinha trancado? Tinha trancado. E aí já com a ideia de fazer licenciatura mesmo para dar aula, já tinha mudado o foco. E aí voltei, fiz a transferência para a licenciatura e fui fazer a licenciatura. E terminei a licenciatura já há algum tempo, em 2004. E, Rinaldi, esse processo que você está me contando aí, qual foi o tempo que isso aconteceu? Ah, muito tempo. Você entrou e decidiu... Não, até aí, quando você entrou, você ainda queria ser não queria ser professor. Quando é que virou a chave e como virou isso? Então, acho que virou a chave depois de eu ter feito o curso de marketing. Eu gostei muito de ter estudado marketing, porque foi uma coisa bastante difusa, uma formação totalmente diferente, me deu uma visão diferente das coisas. E aí eu comecei a pensar assim, de uma forma um pouco mais ampla, né? E comecei a considerar algumas possibilidades que antes eu não estava considerando, como, por exemplo, a aula. E aí, eu sempre falo isso para os alunos, foi uma feliz coincidência, assim, foi um acidente, eu ir dar aula foi um acidente, pintou a oportunidade de dar aula ainda quando eu estava na faculdade, e eu estava precisando da grana, e a gente resolveu seguir esse caminho aí. Mas só que foi uma coisa que eu acabei me identificando muito, eu gosto muito de dar aula. Hoje em dia, eu trabalhei em vários cursos pré-vestibulares, né? Hoje em dia eu trabalho no Pedro II, sou coordenador de física de lá. Mas assim, a sala de aula, ficar na sala de aula é alguma coisa que eu gosto de fazer, sem hipocrisia. Eu acho bem legal. Essa simbiose com os alunos, essa relação, é uma coisa que te rejuvenesce, te dá uma perspectiva de vida diferenciada. Eu vejo muita gente assim, galera que está na minha idade, galera que já tem algum tempo de estrada aí dentro do magistério, normalmente com uma jovialidade maior do que pessoas que estão em outras áreas, sabe? Se dizem muito mais estressadas, apesar de todo mundo falar que o magistério ele é muito estressante, e de certa forma, mas eu acredito que existe uma compensação nisso tudo. Como é que é o teu dia a dia de trabalho? Cara, acorda, vai para a escola e aula direto. Hoje em dia, eu estou coordenando física lá no Pedro II, né? Então eu não dou tanta aula quanto eu dava antigamente. Mas tem mais uma parte administrativa que eu também já estava acostumado, porque trabalhei em vários cursos, inclusive cheguei a ser diretor de um dos cursos lá. Então eu já conhecia um pouco dessa parte administrativa, mas assim, na época de aula mesmo era muita aula, cara. Era aula de manhã, de tarde. Só que não era algo que, apesar de ser cansativo, não era algo que eu me sentia muito esgotado em fazer. É como eu te digo, tem uma certa simbiose, alguma energia vem pra gente, entendeu? Tá nessa estrada aí há um tempão, né?
E eu imagino que deve ser 18 anos. Eu imagino quão bom deve ser você ter o retorno dos teus alunos que estão, sei lá, ocupando vários lugares diferentes hoje. Eu queria que você contasse uma história dessa pra gente. Eu conheço assim, alguns casos assim, de bastante sucesso. Eu tenho um aluno, por exemplo, que acabou o doutorado, está fazendo pós-doutorado em física. E assim, por mais que eu tente não influenciar, a gente acaba influenciando de alguma forma muitas vidas, né? Então, esse aluno, eu dei aula para ele no colégio no Grajaú. Ele também queria fazer engenharia, resolveu fazer física, fez o mestrado, fez o doutorado e atualmente trabalha no CERN, lá no Conselho Europeu de Pesquisa Nuclear. E ele, agora há pouco tempo, quando eu estive na Europa, ele veio falar comigo, né? Falou, pô, vem aqui para tu conhecer as coisas no CERN, eu tenho uma vontade de conhecer, é físico, né? Tenho uma vontade de conhecer o CERN, e ele fazendo esse convite, né? Não deu para ir na ocasião, mas assim, a gente ficou mantendo um contato, e ele é um dos poucos cientistas brasileiros que estão no CERN, e está fazendo assim, uma pesquisa de ponta, e pô, me dá um orgulho ver o cara chegando nesse ponto. Tem alguns aspectos assim, tem uns alunos que vão muito bem. Vocês têm uma influência muito grande, né, no aluno, porque eu acho que o aluno está em formação ainda e eles olham no professor uma forma de, enfim, uma referência. Por mais que a gente tente ser isento, assim, existe uma responsabilidade para com os alunos. Eles realmente usam essa referência, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, com o que representa. É uma responsabilidade grande. Qual foi o maior desafio da tua carreira? Cara, a carreira do magistério não é tão simples assim. Você precisa se qualificar bastante dentro da sua própria disciplina e depois você tem que mostrar para os outros que você tem essa qualificação. Então, para você conseguir um posicionamento no mercado de trabalho é difícil. Não é algo assim muito, muito fácil. Ao contrário do que as pessoas imaginam, uma vez que você tem esse posicionamento, você consegue viver bem. Muita gente pergunta assim, mas você só dá aula? O que você faz além de dar aula? Não, eu só dou aula. Isso para mim já é suficiente. Mas dá para viver bem desse jeito? Dá para viver bem. Só que não é tão fácil. Você não consegue chegar num ponto, digamos, muito bom assim com facilidade. Mas eu acho que nenhuma carreira hoje em dia, né? Hoje em dia, com o mercado de trabalho do jeito que está, você tem que se destacar de alguma forma. Eu acho que o mais difícil foi isso, cara. Foi conseguir respeito com os pares. As pessoas começarem a enxergar você como uma pessoa ali do nível deles, ou daquela galera que pretende ser a galera top ali do mercado, entendeu? É complicado você chegar a esse ponto. As profissões estão um pouco diferentes, porque a gente está falando sobre, né, o professor, a carreira do professor, mas eu não posso perder a chance de ter um físico na minha frente e perguntar umas coisas de física pro cara. Rinaldi, eu queria que você falasse um pouco como é que foi a sua experiência com física. Por que física? Onde física? Então, sempre que o pessoal pergunta, pô, Rinaldi, você dá aula de quê? Eu falo física. Aí a pessoa fala, educação física? Eu falo, não, física de maluco mesmo. Porque a ideia é essa, né? O pessoal acha que o físico é um cara maluco, tem aquele estereótipo do cara doidão, do cientista louco. Não é bem assim, a física é bem menos glamurosa do que a gente imagina aí através dos filmes, né? O cara que estuda física, ele vai ficar muito tempo em laboratório. Então vai ficar muito tempo em laboratório, muito tempo fazendo conta. E o aluno que vai entrar na faculdade agora, que está fazendo vestibular, pré-vestibular, como é que vai ser essa transição? Com o que ele vai se deparar? Como é que você diz para ele? Você que está fazendo pré-vestibular agora, eu acho que você está tendo um esforço maior do que o normal, aquele estudo mais concentrado, uma carga de estudo maior, mas você está sendo orientado. Existe um professor, uma equipe que está te orientando nesse tipo de estudo. Na faculdade não vai ter muito isso. Nas faculdades, você tem que ser muito autodidata, você tem que correr muito atrás do teu conhecimento. Então o professor ele não tem aquele carinho, aquela dedicação que os teus professores do ensino médio. Não existe muito essa preocupação com o que o aluno aprende. Essa transição é uma transição muito difícil. Você entender a tua responsabilidade sobre o seu conhecimento. Para mim foi a mais difícil, tanto é que eu fiquei um bom tempo na faculdade. Queria te ouvir sobre uma dica para esse pessoal, como é que eles sabem se de fato eles querem ser professores, se eles serão bons professores. O que você fala para eles? Eu acho que a experiência é tudo. Você só vai entender se você realmente gosta disso, se quer fazer isso, se você estiver em sala de aula. Então, eu acho que
Se você tem a intenção de ser professor, busca estar em sala de aula, busca fazer monitoria, busca ter essa experiência. Uma vez que você tem essa experiência, você consegue mensurar melhor se é isso realmente que você quer ou não. Que era algo que eu não esperava, né? Eu imaginei que fosse fazer isso e que ia ser muito ruim. E foi exatamente o contrário. Eu acabei gostando, me apaixonando pela profissão, pelo magistério e acabei acertando. Então, se você tem esse interesse, eu acho que é a prática. Você tem que buscar conhecimento, buscar pessoas que possam te orientar e buscar a vivência na sala de aula. Isso, para mim, é a parte mais importante. Eu queria te agradecer aí por nos receber Valeu. na sua casa. Por nada. Obrigado aí pela companhia. Pessoal, semana que vem mais um profissional. Valeu. Um abraço.